Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Espírita, Conversando com o Espiritismo, ou Conversando Doutrina Espírita, ou Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 21 de agosto de 2021, e o nosso programa inicia com uma consulta, estudo da noite, o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, na visão do Espiritismo. E este livro, para os que não conhecem, ele é o quarto da série Allan Kardec, que faz parte da primeira remessa de livros que Allan Kardec escreveu, que é o Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, que nós sabemos. Depois vem a sequência, que é o Livro dos Médiuns, apenas para os novatos que não conhecem. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto, do Pentateuco de Kardec, é Céu e Inferno, é o livro em estudo deste programa de hoje. E depois vem o quinto livro, que é a Gênese, que forma o que nós achamos que forma a primeira enciclopédia espírita, a primeira enciclopédia do Espiritismo, porque a segunda é constituída dos 12 volumes da Revista Espírita. E para os que ignoram, são 12 volumes. Cada volume da Revista Espírita vai entre a 450 a 600 páginas. O que Allan Kardec não falou, não escreveu, não abordou nos 5 primeiros livros, este da primeira enciclopédia, ele aborda na Revista Espírita Allan Kardec, que é essa revista que também faz parte ou constitui a segunda enciclopédia espírita, enciclopédia do Espiritismo. E este livro em estudo hoje, que é o livro O Céu e o Inferno, vale a pena consultar este livro, estudá-lo, porque ele aborda a abordagem dele se prende à justiça divina à luz do Espiritismo, mostrando que não tem céu, não tem inferno e nem tem purgatório. Tudo é estado de consciência, tudo é estado de espírito. Cada um, encarnado ou desencarnado, leva consigo na consciência seu céu, plena felicidade, seu inferno e o seu purgatório. Cada um carrega consigo, encarnado ou desencarnado. E ele trata aqui, nesse livro, que é um livro mais de... tem comunicações espontâneas, e a maioria são comunicações que os espíritos foram convidados, aquilo que nós chamamos no Espiritismo de evocação. Allan Kardec convidava os espíritos e eles compareciam para darem comunicações através dos médiuns. E na Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec fundou em janeiro de 1858, ele fazia 2 sessões mediúnicas por semana, com mais ou menos 10 a 12 médiuns. E entre eles havia 2 ou 3 médiuns bons videntes, que viam
com a vista espiritual, que é a mediunidade de vidência, e a vista psíquica é a vista espiritual. Viam os espíritos que estavam se comunicando. Era uma forma de comprovar, de autenticar as comunicações mediúnicas. Além de 2 ou 3 médios videntes, bons videntes, Allan Kardec também trabalhava na sua equipe com o restante de médios bons auditivos, ouviam as vozes dos espíritos, e médios que ele chamava de médiuns falantes, psicofônicos, esses médios bem naturais, que os espíritos falam pela boca deles. E Allan Kardec fez um trabalho bem feito, já que ele era o cientista do espiritismo. E de maneira que neste livro aqui nós temos comunicações, como dissemos no começo, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos que se suicidaram, espíritos criminosos, que todos eram trazidos pelos guias espirituais da Sociedade de Estudo Espírita de Paris, para darem comunicações. E Allan Kardec assim juntar e apresentar ao mundo a ciência do espiritismo, para explicar os fenômenos que as religiões não conseguem explicar. E assim, falando hoje, nós pensamos aqui entre os suicidas, neste livro, é na terceira parte, na quarta parte do livro, que trata dos suicidas de uma forma geral, que desencarnaram. E Allan Kardec aqui, ele destaca um caso muito interessante de mãe e filho. E ele diz que em março de 1865, o senhor que ele designa senhor C, que era um negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa gravemente enfermo o mais velho dos seus filhos, que na época contava apenas 21 anos de idade, mas estava gravemente doente. Este jovem, prevendo a desencarnação, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Foi uma despedida do filho com a mãe. E a mãe dele, então, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: meu filho, vai, meu filho, precede-me na morte, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, ela se retirou, escondendo o rosto entre as mãos, e de modo que, no relato de Allan Kardec, a senhora, instante depois, foi encontrada em um celeiro com a corda no pescoço, se suicidou. Disse ao filho que ia também, que ele apenas a precedeu, e ela estava dizendo a verdade, que em seguida ela se suicidou. Se suicidou na ideia de se encontrar com o filho na outra vida e ficar com ele lá, já que o amava muito. Mas só que a coisa foi diferente. Quando ela chega no mundo espiritual, ela não vê o filho, e não vê por um castigo, por uma punição, porque ela praticou o suicídio por rebeldia. E, além do mais, mostrando aí uma falta de confiança na bondade de Deus. Logo, quando ela abre os olhos no mundo espiritual, ela não vê o filho, embora o filho estivesse presente e ao lado dela. O enterro foi feito, 2 caixões, ao mesmo tempo foram enterrados, não é? Mas os 2 estavam vivos do outro lado da vida. E ele, então, como passou pela prova dele, não se suicidou, ele via a mãe perfeitamente, mas não podia se comunicar com ela, e ela também não podia se comunicar com ele, embora ele a visse, mas ela não o via, que era uma punição da lei de Deus, porque ela descumpriu as leis de Deus. E Allan Kardec, então, algum tempo depois,
fez uma evocação para o filho se comunicar através de médium na Sociedade Espírita de Paris. E Allan Kardec e o espírito do filho então respondeu. Aliás, a evocação foi primeiro a mãe. Aliás, como nós estamos vendo aqui, em resposta, Allan Kardec pergunta a ele: sabeis do suicídio de vossa mãe? Ele estava presente dando a comunicação na Sociedade Espírita, como consequência do desespero que lhe causou a vossa perda. Aí ele disse: sim, tenho conhecimento. E sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte da mãe, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre mãe, ele diz, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. E ele então, entre outras coisas, ele disse que estava num plano mais elevado, mas não podia conversar com ela, porque ela estava num plano inferior, no umbral, como se pode dizer, porque ela desobedeceu às leis de Deus. E de maneira que Allan Kardec, conversando aqui, disse: se fosse resignada, ela, com a morte do filho, humilde, arrependida diante da provação que lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Aí Kardec diz, aconselha a ela na comunicação que ela deveria orar logo depois que o filho manifestou pesar por a mãe ter se suicidado por causa dele. Allan Kardec evocou para comunicar-se pelo médium sua mãe e deu conselhos a ela, a mãe do jovem. E diz mais Allan Kardec: pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Ela se comunicando: compartilhamos da vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunir ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. E então ela, chorando copiosamente, e Allan Kardec doutrinando esta senhora que acabava de se suicidar por amor ao filho. E de maneira que Allan Kardec, fazendo os esclarecimentos, mostrando a ela que se ela se arrependesse, tivesse o arrependimento, ela poderia ver o filho. Ela estava privada de ver o filho naquele instante, mas o filho dela estava presente. Mas por uma punição da justiça divina, ela não podia vê-lo. Mas oportunamente ela poderia vê-lo. E Allan Kardec ensinou a ela a fazer uma prece. E fizeram os dois juntos, Allan Kardec doutrinando ela e fazendo uma prece com ela. Ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas mesmo assim ela não viu o filho na hora, mostrando que ninguém deve praticar o suicídio, porque o suicídio é contra as leis de Deus. Devemos enfrentar as provas aqui da vida com paciência e resignação. E assim nós terminamos o programa de hoje, e muita paz para todos, e voltaremos com um tema semelhante no próximo programa. Muita paz para todos.